em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus amado, Deus tremendo, Deus maravilhoso, nós estamos na tua casa, meu Pai, em tua presença. Meu Deus, eu quero pedir a ti, ó Pai, que o Senhor possa estar usando de misericórdia, meu Deus. Jesus querido, segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça, meu Deus, derrama da tua porção dourada nesta noite, porque precisamos, ó Pai, ouvir a tua voz mais uma vez. Fala comigo, fala com a tua igreja. Eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Pode tomar assento. Aleluia. Glória a Jesus. Vira para teu irmão que está do teu lado e diga assim: que bom que você veio. Jesus tem uma palavra para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, olhando para este tema, eu pude analisar sobre um personagem que eu e você convivemos 24 horas. Às vezes, nem por tanto tempo, mas nós temos este personagem. E este personagem que eu quero falar um pouco é sobre um amigo, o melhor amigo nosso. Queridos, é para ele que nós falamos as coisas que somente podemos ter uma confiança para falar. É bem verdade que existem coisas que nós fazemos e acontecemos conosco que muitas das vezes nós não falamos para ninguém. Mas quando temos um amigo, aí nós contamos para o nosso amigo. Porque é um amigo de confiança. Porque é um amigo que guarda segredo. Quem aqui tem um amigo? Eu tenho um amigo. Eu creio que você também tem um amigo. O amigo, ele é diferente do colega. O colega, ele é de todos. De repente você conta algo para um colega, e quando você vira as costas, aquele colega vai contar para um outro, o outro conta para o outro, e quando pensa que não, está todo mundo sabendo. Mas o amigo, ele é diferente. Aleluia. O amigo é aquele um que nós possamos dizer para ele: olha, eu preciso ir em tal cidade, eu preciso do teu carro emprestado, você me empresta? O amigo, na hora, ele tira a chave do bolso e falou: pode ir, eu confio em você. Ele tem certeza que você vai e vai voltar em paz e vai devolver o carro dele em perfeitas condições. O amigo, queridos, é aquele um que você chega nele, talvez sem dinheiro, e fala assim: olha, meu querido, eu queria que você, eu sei que você, não sei se você tem, mas você pode me arrumar um dinheiro emprestado? E o amigo é aquele um que te empresta com prazer, sem juros e sem preocupações. Ele confia que você irá devolver. Queridos, para confiar em alguém, este alguém tem que ser o nosso amigo. Aleluia. Ninguém confia em qualquer um, de maneira alguma. Hoje em dia, irmãos, muito pior ainda. Se nós falarmos, talvez, no sentido de compras e venda, meu Deus, só vale no preto e no branco, escrito, assinado, indo no cartório, reconhecendo firma, carimbando, com duas testemunhas, porque tudo está difícil. O estado de São Paulo, por exemplo, é o estado em que mais existem inadimplentes. A maioria do povo do estado de São Paulo, a maioria, compra e não paga. E isto tudo tem atrapalhado, porque nós estamos vivendo em um momento em que ninguém confia mais em ninguém. A confiança tem se acabado. Eu conheci pessoas que outrora confiavam na vinda de Jesus, mas Jesus não veio. Perderam a esperança, perderam a confiança. Mas eu quero, nesta noite, falar de uma pessoa. E esta pessoa verdadeiramente teve um amigo. Aleluia. Livro Tiago, capítulo 2, versículo 23, diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça,
e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Nós só confiamos no nosso amigo. Aleluia. Se você confia em Deus, lembre-se, a Bíblia diz, no livro do Evangelho de João, que Ele é o nosso amigo. Aleluia. Ele fala para nós o que irá de acontecer. Ele nos orienta, porque Ele é o nosso amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem este amigo? Aleluia. Eu tenho este amigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora, para nós poder falar de Abraão, nós precisamos voltar um pouco atrás. Porque antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão. Um homem que começou a confiar neste amigo. Aleluia. Um homem que começou a entender como é lindo ter este amigo. A Bíblia diz que o pai de Abraão era um homem que fazia estátuas de ídolos. E um dia Abraão começou a conhecer o Deus Todo-Poderoso. E a história diz que Abraão pega então um machado, vai lá na onde estava guardado aquelas imagens que o seu pai fabricava. Pega o machado e quebra todas as imagens, menos a maior. Abraão pega o machado e coloca na mão daquela estátua maior que tinha. Diz a história que no outro dia de manhã, o pai de Abraão, quando abre aquela porta daquele lugar, vê aquele lugar todo destruído. E ele fica pensando, o que aconteceu aqui? Abraão chega e diz assim, meu Deus, olha lá, é essa estátua maior que o Senhor fez, quebrou os outros todos, porque ele é maior. E o pai de Abraão falou assim, não, isso daí não vale de nada, isso daí não tem vida, é apenas uma estátua, nada pode fazer. E Abraão passa de em cada momento a ter mais confiança em Deus. Depois disso, Deus faz então uma promessa a Abraão, e diz que ele, aleluia, seria pai de um menino, de um moço, e também de uma grande nação. Mas queridos, Abraão estava no início da caminhada. E todo início, por mais que nós tentamos confiar, nós ainda confiamos desconfiando. É dessa maneira, irmãos. Até mesmo quando nós temos um bom amigo, que nós estamos iniciando a amizade, nós sempre, como diz o popular, ficamos com o pé atrás. Será que ele vai falhar? Ele falou que vai fazer, mas será que ele vai fazer? E Abraão chega nesse momento, e ele fala assim, bom, Deus falou que eu iria ser pai de uma grande nação, gerar filho, mas como? Eu sou velho, minha esposa velha, estéril, como pode acontecer? E aí Abraão começa a querer ajudar a Deus. E a Bíblia diz que ele pega uma das servas da sua esposa, Sarai, e então coabita com aquela mulher escrava, gera um filho por nome de Ismael. Mas o Senhor diz para Abraão, olha, não é este o filho da promessa, não é este. Eu disse que seria com a tua esposa Sarai, e não com nenhuma serva. Mas quero eu te dizer algo, Abraão. A partir de hoje irei mudar o teu nome. Você já não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, porque você será pai de uma grande nação. E eu irei fazer no meu tempo, porque eu sou Deus que faço, aleluia. Eu sou Deus que tenho o tempo nas minhas mãos, tudo está nas minhas mãos e vou eu fazer, aleluia. Queridos, passaram-se 13 anos. Mas a promessa do Senhor se cumpriu. Abraão estava mais velho.
Sarai, que era, aleluia, antigamente por nome de Sarai, a Bíblia diz que quando então a sua serva estava gerando, e logo quando nasceu o menino Ismael, Sarai maltratava a sua serva. No literal, irmãos, ela era escrava, ela apanhava. Sarai ficava brava com aquela situação. Sarai queria se dizer briguenta. Mas aí Deus muda e fala: não, se eu vou mudar o nome do cabeça, será Abraão, pai de uma grande nação. Então se ele é pai, a sua esposa será princesa. Por isso então seu nome será Sara. Não vai ser mais Sarai, que é briguenta, e será então Sara. E a Bíblia diz que nasceu-se, depois de alguns anos, Isaac, o moço que trazia consigo a promessa, a marca da promessa. Irmãos, nesse período de tempo, Abraão começa a ter mais e mais intimidade com Deus. A Bíblia diz que o Senhor olhou para Sodoma e Gomorra e disse: olha, eu vou destruir tudo. Mas a Bíblia diz que Abraão conversou com Deus e falou assim: olha, Senhor, não faz isso não. Se tiver pelo menos 10 ali que são bonzinhos, o Senhor não destrói não. O Senhor tem poder para transformar. Mas a Bíblia diz que quando Deus olhou para aquelas duas cidades, viu que só tinha apenas um homem justo. E a Bíblia diz então que Abraão falou assim: então tira ele de lá, não destrói dessa maneira. Deus, irmãos, Deus ouviu, porque Deus era amigo de Abraão. Deus foi lá e fez com que a família de Ló viesse a sair, e veio então e tirou a Ló daquele lugar. Deus começa a se achegar cada vez mais perto do seu amigo. Amigos, irmãos, que em qualquer momento ele é teu amigo. O mundo pode querer te apedrejar, mas o amigo, ele é fiel. Ele não te apedreja. Pessoas podem querer te julgar, te apontar, mas o amigo, ele confia na palavra que sai da tua boca. O amigo, ele é diferente, irmãos. E é no momento da angústia que nasce um bom amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Abraão começa a ter experiências com Deus. Aquele elo de amizade, de pai para com filho, se une cada vez mais. Mas chega um momento, irmãos, que o melhor amigo de Abraão faz um pedido para ele. E diz: olha, meu servo, eu quero que você vá até o monte. E ali você irá sacrificar o teu filho, o teu único filho, para mim. Isaac tinha por volta de 14 anos, no máximo 17 anos. Um menino, um jovem, um adolescente, quase chegando já a jovem. E começa então a caminhar acompanhando o seu pai, juntamente com os empregados. E aquele moço não sabia o que iria acontecer. Quando ele chega no pé daquele monte, a Bíblia diz que Abraão falou assim: olha, nós iremos subir, oferecer o holocausto a Deus, eu e o menino, depois nós desceremos. Naquele momento ali embaixo, nós já vemos que Abraão começou a conhecer e a confiar em Deus. Aleluia! Porque talvez se ele não confiasse, ele diria assim: olha, eu vou subir com o meu menino, daqui a pouquinho eu volto. Mas ele disse: não, eu vou subir com o menino e vou descer com o menino, porque ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, e caminhando rumo ao monte, o menino estranhou e falou assim: pai, eu estou indo com o senhor, estamos levando a lenha, o cutelo, o fogo, tudo nas mãos, mas cadê o cordeiro? E Abraão olha para o seu filho e diz: filho, não se preocupe, Deus proverá o
Cordeiro. Mas irmãos, para analisar que situação difícil. Chegaram em cima do monte, prepararam aquela pedra, e agora Abraão vira para o seu filho, um adolescente, e diz assim: meu filho, deita sobre esta pedra. Talvez o menino olhou e falou: pai, mas por quê? Deita sobre a pedra, meu filho. Mas o que está acontecendo, pai? Você confia em mim? Eu confio no Senhor. Pois bem, eu confio no meu amigo, no meu Deus. Deita sobre a pedra, que eu preciso fazer o que ele me pediu. E o menino então se deita sobre aquela pedra. Abraão pega ali aquela faca, aquele cutelo, olha para o seu filho, seu único filho. Mas queridos, o segredo da história toda é que Abraão guardava as palavras do seu amigo. O seu amigo havia falado que daquela criança sairia uma grande nação. A confiança que ele tinha para com aquele que falou essa palavra era grande, queridos. Sabe por que muitas das vezes eu e você passamos por provações, por privações, por dificuldades? Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, nosso melhor amigo, ele nos diz palavras e nós nos esquecemos. Nós achamos que elas não irão se cumprir. Nós achamos que o Deus Todo-Poderoso se esqueceu de nós. Nós achamos que tudo está de errado porque fomos nós abandonados. Aleluia! E não é dessa maneira que acontece. Queridos, você precisa confiar naquilo que o teu Deus tem falado a ti. Aleluia! Bem-aventurada a nação que confia no Deus Todo-Poderoso. Nenhuma das palavras do Senhor voltarão atrás vazia. Todas elas serão cumpridas na minha e na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que Abraão, pegando aquele cutelo, quando ele se levanta, o anjo do Senhor chegou no momento certo. Vira para o teu irmão do teu lado e diga assim: o anjo do Senhor chega na hora certa. Ele não chega atrasado, mas chega na hora certa. Aleluia! Nós possamos atrasar. Nós chegamos atrasados, queridos. Mas o anjo do Senhor, ele não chega atrasado. Queridos, e aquela voz brada sobre aquele monte: Abraão, não faça isso. Senhor Deus tem visto a tua fidelidade para comigo, a tua sinceridade, o teu compromisso. Não faça isso. Olha ali, o cordeiro está ali. Vai lá, pega o cordeiro, sacrifica, leva o teu filho embora. A bênção é tua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem-aventurado é você que tem confiado em Deus. Bem-aventurados somos nós que confiamos no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas queridos, para ter confiança neste Deus, temos que ser assim com Ele, ó. Aleluia. Se nós não formos amigos dele, não tem como confiar, irmãos. Sabe por quê? Porque nem todas as vezes ele vai poder nos ouvir. O bom amigo é aquele que, quando nós chegamos nele, ele nos ouve a qualquer momento. Aleluia. Ainda que tenha muitas coisas a fazer, ele para e ouve. Por isso nós temos que ser íntimos de Deus. Aleluia. Aleluia. Vivemos em um mundo, em um momento em que muitos estão perdendo as suas vidas. Muitos estão sofrendo e perecendo. Sabe por quê? Porque já não tem mais em quem confiar. Pessoas estão apresentando muitos deuses. Pessoas apresentam deuses que está dentro de um envelope, que está dentro de uma bala, que está dentro de um sabonete, que está dentro de uma água. Pessoas que têm apresentado deuses para desviar a atenção minha e tua do nosso melhor amigo. Aleluia. E sabe o que tem acontecido, queridos? Um esfriamento no meio do povo de Deus.
Aonde que pessoas vão a uma igreja, pega ali uma toalhinha, paga ali R$500 por aquela toalhinha e acha que está levando Deus para casa. Mentira! Tem levado um pedaço de pano somente. Tem sido enganado. Porque o meu Deus, Ele é grande, irmão, mas Ele mora aqui dentro. Ei, vira para o teu irmão do teu lado e diga assim: o meu Deus mora aqui dentro. Aleluia. O meu Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas sim, Ele mora aqui, ó. Aleluia. Ele mora aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos ter mais confiança em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Ei, moço, você que está no meio aí da porta, levanta a tua mão direita, isso. O Senhor manda lhe dizer algo, querido. Aleluia. Ele manda eu lhe dizer assim: olha, sabe por que o vento tem soprado tantas vezes sobre a tua vida e você tem ficado assustado? É porque muitas das vezes você se esquece que tenho eu ser chegado diante de ti e tenho me colocado diante de ti como melhor amigo. Filho, digo eu para ti, xerebe, clama, suide, canta, lábia, deve, adai. Tenho eu uma obra na tua vida. Oh, xarabande, clama, soube, anábia, cai. E eu fazer coisa linda, grande na tua vida. Por isso hoje, a lábia, sube, a canto, e me clama na base. Me coloco diante de ti como teu melhor amigo. Ai, lamanto, re, me clama, sube, anábia, canta. Querido, na tua mão coloco eu hoje autoridade, porque eu sou teu amigo que te dou. Receba em nome de Jesus. Receba a autoridade de Deus, porque Ele é fiel na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O nosso amigo, Ele nos apresenteia. O nosso amigo, Ele chega diante de nós, aleluia, e nos dá, aleluia, o melhor para nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, queridos, que Ele entregou o seu único filho por mim e por ti. Aleluia. Nós não teríamos essa tal coragem, mas Ele deu o seu único filho por amor de mim, somente de mim. Se você crê que é por você, diga por mim também. Aleluia. Ele entregou o seu único filho para que nós possamos crer e confiar nele. Aleluia. O tema é muito sugestivo nesta noite, porque diz para que nós devemos estar firmes em ti, porque Ele confia. Aleluia. Deus é poderoso. Queridos, confiar em Deus não é somente quando temos bom carro, boa casa, como era o nosso amigo Jó. Jó era o homem mais rico de toda aquela época. Tudo ele tinha. E algo mais precioso ele tinha também. Ele era, ó, amigo de Deus. Aleluia! Aleluia! Esta era a diferença, queridos. Aquele que é amigo de Deus, tudo, a Bíblia diz que o melhor desta terra está com ele. Aleluia! O Deus dá para ele. E agora nós vemos que este amigo passa por um momento terrível de provação. E ele permanece firme, porque ele sabia que maior é aquele que havia escolhido a vida dele. Ele confiava no seu melhor amigo, aleluia. E aquela provação prosseguiu. Ele perdeu animais, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu os filhos, mas o melhor amigo ele não perdeu. Em momento nenhum ele disse uma palavra contra o seu melhor amigo, mas ele permaneceu, aleluia, firme com o seu melhor amigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, há momentos que nós achamos que estamos sozinhos, há momentos que parece que o pastor não nos visita e estamos acabados, mas não, meus amados, o melhor amigo ele está conosco, o melhor amigo ele está do nosso lado, o melhor amigo ele nos contempla, aleluia. O melhor amigo, minha querida, ele contempla as tuas lágrimas. O melhor amigo te diz nesta noite, ele entra com providência na tua peleja. E ele diz mais que a tua
sua, porque a partir de hoje, toma Ele nas mãos, tudo aquilo que estava, aquelas nuvens negras, Ele coloca agora paz, porque Ele é Deus que coloca paz sobre a tempestade. Aleluia, 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 aleluia. Confiar em Deus, irmãos, é quando se tem dinheiro e quando não se tem. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus, irmãos, é quando nós temos boa saúde. E quando estamos debaixo do cobertor a 39 graus de febre, tremendo, mas nós confiamos em Deus. Aleluia. Nós sabemos que Ele pode mudar o nosso cativeiro. Aleluia. Eu me lembro de um dia, irmãos, que eu passei um momento tão terrível. Eu nunca tive e nem sabia o que era isso. Sinusite. E um dia me deu esse negócio, irmãos, e eu fiquei acabado por 3 dias. E eu subi da igreja. E o pastor percebeu, ele pegou e foi lá em casa. E ele falou assim: meu Deus, o que está acontecendo? Você sumiu? E aí ele entrou, quando ele me viu, ele falou assim: rapaz, eu poderia dizer que você morreu e esqueceu de deitar, mas você deitou. Você estava deitado. Eu falei assim: pastor, eu não sei o que é isso. Nunca tive. Eu não fui no médico, porque eu não gosto de médico. Eu confio nos médicos dos médicos. Eu sei que a medicina está aí, mas eu não sei, pastor, o que é isso. E quando eu contei os sintomas para ele, ele falou assim: isso é sinusite. Mas eu vou orar e Jesus vai te curar. Irmãos, o melhor amigo é aquele que chega no momento certo. Terminou de orar. Eu estava já sem comer, irmãos. Deitado na cama, barbudo, feio, todo acabado. Quando o pastor foi embora, eu acompanhei ele até o portão. Quando eu voltei para dentro, eu voltei curado, sarado. Aleluia. O melhor amigo, irmãos, é aquele um que Ele está conosco em qualquer momento. Aleluia. Jó, a Bíblia diz que ele tinha alguns amigos, mas os amigos de Jó não sabiam o que é isto. Sabe por quê? Porque eles estavam ali somente para apontar o erro. O melhor amigo não aponta o erro. O melhor amigo, ele está pronto para te ajudar. Olha, está difícil a labuta, está complicado, mas encosta aqui, pega aqui, vamos caminhar junto. Eu te ajudo, eu vou te ajudar. Nós vamos passar esta provação. Este mar que se revolta vai abaixar, a poeira, tudo vai abaixar tudo. As águas vão se cair por terra. Tudo vai ser colocado no lugar, porque eu sou o teu amigo. O amigo é diferente, o amigo confia, queridos. Aleluia. O amigo é diferente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou terminar daqui a pouquinho. E eu quero falar de mais um amigo. Este, talvez muitos de nós não conseguimos copiar ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que este foi deportado e levado para a Babilônia. Mas ali dentro, ele se manteve incorruptível. Ele se manteve ali dentro, irmãos, incontaminável. E a Bíblia diz que a confiança dele para com Deus era muito grande. Ele tinha uma amizade forte com Deus. Algo, irmãos, de que Deus revelava as coisas para ele. E quando o rei entrava em aflições, chamava-se ele e Deus falava para ele: olha, eu quero dizer isso. Aquilo que está escrito é desta maneira, é desse jeito. Mas, irmãos, esta amizade causou inveja em muitos. Sabia que muitas das vezes acontece isso conosco? Às vezes nós temos amizade com alguém que nos atrapalha. Irmãos, às vezes nos atrapalha, porque tem pessoas que ficam olhando: meu Deus, o que está acontecendo? Mas aquele que é fiel, o Senhor socorre. Fizeram então, irmãos, algo para prejudicar aquela amizade tão linda. E fizeram um edito.
Chegaram no rei e falaram: olha, rei Dário, está aqui, elaboramos algo que o senhor vai se alegrar disso. Em primeiro momento, tudo que exalta o homem se alegra. Mas depois vem as consequências. E o edito era o seguinte: olha, rei, por dentro de 30 dias, quem pedir alguma coisa para alguém sem ser para o Senhor, será lançado na cova dos leões. O senhor concorda? Naquele momento, olha que bênção, todo mundo virá até mim. Maravilha, está concordado. Está concordado? Tá, então assina aqui. O rei foi lá e cravou o anel, assinou. E todos eles sabiam que Daniel era um homem que confiava em Deus. Daniel era um homem que clamava ao Deus de Israel todos os dias, de janela aberta, vida transparente, irmãos. Tem crente que tem vergonha de vir para a igreja com a Bíblia. Às vezes coloca a Bíblia meio escondida. Eu já vi crente que coloca a Bíblia por dentro. Esse tempo atrás teve um irmão que tomou um tiro da polícia em Ribeirão Preto. Ele estava com a Bíblia por dentro. Coitado, estava, se não me engano, estava chovendo, né? E a polícia parou e aquele irmão vindo do culto, quando ele foi tirar a Bíblia para mostrar, o policial achou que era um revólver e ele deu um tiro nele, matou. Tem outros que carregam uma Bíblia de bolsa, Novo Testamento. Mas Daniel tinha uma vida transparente. Ele não tinha vergonha de clamar ao Deus que tudo pode. Aleluia. Ele não tinha vergonha de falar que só o Senhor é Deus. Aleluia. Ele conhecia e ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Muitas das vezes nós temos vergonha, irmãos. Alguém chega e fala assim: você é crente? Não, eu sou evangélico. Evangélico é mais bonito dizer, né? Mas tínhamos que voltar ao primeiro amor. E quando alguém falasse assim: você é crente? Não, eu sou cristão. Aleluia, eu sirvo a Jesus. Faz uma oração para mim aqui no meio, aqui dentro do supermercado. É agora, vou orar agora. Jesus, está aqui o teu servo, a tua serva, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoa, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Mas muitos não falam assim: olha, vem aqui, vamos ali atrás do banheiro, eu vou orar para você. Irmãos, Daniel era um homem que não tinha vergonha de expor o Deus que ele serviu. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo causou uma grande inveja contra Daniel. E Daniel então não via a hora de chegar naquele momento da oração. O crente fiel, ele tem hora marcada com Deus. Ele não se atrasa e não chega adiantado. Aleluia. Ele tem horário marcado. E quando Daniel olhou, falou: agora é o momento. Abriu a janela, foi lá e dobrou o joelho. Senhor, Deus de Israel, Deus dos exércitos. E começou a orar. Alguém chegou lá e viu: está pego, esse vai morrer. Buscaram o rei: olha lá, ele está clamando a outros deuses. Olha, vamos matar, é agora. E o rei falou assim: mas Daniel não, eu gosto dele. Ó, o senhor assinou, hein? Vai ter que matar. Vamos lançar ele dentro da cova com os leões. Mas irmãos, camarada, quando tem confiança, ele não se abala. Sabe como que levaram Daniel para ali, para jogar dentro da cova dos leões? Caminhando bem tranquilo. Aleluia. Porque ele estava firme nas promessas do Senhor. Aleluia. O cristão que está firme nas promessas do Senhor, ele não se abala com nada. Ele não se entristece. Aleluia. Ele não se preocupa, porque ele confia no Deus ao qual ele serve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os leões estavam famintos. Deixaram os leões sem comer, esperando a melhor refeição. E jogaram Daniel lá para baixo. E quando alguém joga, já puxa a pedra em cima e fala: agora acabou o tal profeta. Mas aquele que confia no Senhor, irmãos, mesmo estando no meio dos leões, ele descansa tranquilo debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia.
mesmo ele estando dentro da fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, ele passeia, ele caminha, ele dá glória a Deus, ele glorifica, porque ele confia e ele sabe que o inferno não tem poder contra a vida dele. Ele sabe que ninguém pode tocar em um fio de cabelo dele, porque a confiança dele é tremenda para com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel dormiu, irmãos, tranquilo, confiando em Deus. Daniel dormiu. Foi o dia mais seguro que Daniel passou, a madrugada mais segura. Ninguém ousaria tocar num fio de cabelo de Daniel onde ele estava. Passou protegido, porque o leão da tribo de Judá é aquele que nos guarda, é aquele que está do nosso lado. Aleluia! O leão, o inimigo das nossas almas, está do nosso derredor, bramindo como um touro, como um leão, pronto para nos tragar. Mas o leão da tribo de Judá, ele está ao nosso lado, ele está conosco, ele está comigo, ele nos guarda, ele nos livra, ele nos protege. Aleluia! Ele é Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o rei Dário passou a madrugada toda clamando, pedindo: Deus, tem de misericórdia. Deus de Daniel, tem de misericórdia dele. Amanheceu o dia, ele não via a hora de amanhecer o dia, mas quando amanheceu, ele correu lá na boca daquela cova e gritou: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo. E Daniel dá um brado lá de dentro: vive, ó rei, aleluia! Os leões não fizeram nada comigo, aleluia! Os leões estão aqui, são meus bichinhos de estimação, aleluia! A Bíblia diz que o rei falou: tire ele logo daí de dentro. O Deus dele é tremendo mesmo, não tem jeito. Pega agora esses um que fizeram contra ele, pega eles, amarra eles, a família toda, e joga lá dentro, e vamos ver o que acontece, irmãos. Pessoas caindo e leões pegando e quebrando e comendo e triturando. Aleluia! É assim que Deus faz, aleluia. Por isso temos que confiar. Me clama sui de canto, remina me clama lavar. Se nós não confiarmos, irmão, nós não somos nada. Mas quando confiamos, ai, de canto, né? Quando confiamos, as coisas mudam. Ainda que alguém possa preparar algo contra ti, xalabracalamaná, sou eu, Deus, que tenho te dado livramento. E me clama, lavastere, me clama. Sou eu, Deus, que irei concluir, amame clama, nabe assuma grande obra na tua vida ainda nesse lugar. Sou eu aquele que tenho te contemplado pelas madrugadas. Ele me clama, e tenho eu ouvido, ele me clama sobre a canta, labranai as vossas petições. E te digo hoje, alabanto e decanta, filho. Sou eu aquele que te tomo pela mão direita, te firmo os teus passos, te dou vitória, te fortaleço. E ai daquele que se pôr contra ti, porque jogo eu dentro da cova. Ai, xarabadagaceira, me clama. Levanto, rimi, decanta, labranai. Você que confia em Deus, com a permissão do pastor, se coloque de pé. Aleluia, somente você que confia em Deus. Aleluia, você que tem certeza do Deus ao qual você tem servido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Você confia mesmo em Deus? Se Deus falar algo para você nesta noite, você vai ter confiança em Deus? Aleluia. Você vai ter confiança em Deus? Aleluia. Moço, eu não conheço a tua vida, é o de trás. Você está me olhando? Levanta a tua mão. Lá atrás. Isto. Então eu sondado a tua vida, desde o dia do teu nascimento. Tenho eu visto caminhos tortuosos que tu tens caminhado. Tenho eu sondado a todos. E tenho eu te livrado de muitas coisas. Tenho eu uma obra na tua vida. E tu sabes disso. Porém tu sabes que precisa mudar muitas coisas. Sou eu um Deus que nesta noite começa
me chamado, declama, Sônia, para uma grande obra. Tenho eu provado muitas das vezes, tenho eu contemplado muitas das vezes, mas sou eu, Xaraman, declama, Sônia, aquele que te chamou, te escolheu. Sou eu aquele que tenho te capacitado para o ministério, para a minha obra. Irei eu fazer coisa linda na tua vida. Muitos, Nemianda, Aramanto, irão olhar e dizer, mas eu não acredito. É ele sim. Sabe por quê? Porque tu irás andar comigo, mais e mais, porque te escolhi, eu te chamei, eu te dou vida mais e mais. Estou eu hoje trabalhando no teu coração, estou eu desentupindo uma veia que sai da sua cabeça deste lado e desce ao teu coração. Estou eu desentupindo, estou eu fazendo e restaurando, porque eu te chamei pelo teu nome e coloco sobre a tua vida uma unção diferente. Receba em nome de Jesus. Xarabá, Seremi, Anabia, Canto, Amanto, Riba, Labá, Seria, Alabamai. Deus tremendo, aleluia. Eu confio em ti, eu confio em ti. Você que confia em Deus, aleluia. Levanta tua mão direita comigo, aleluia, e diga assim: Senhor Jesus, eu confio no Senhor, e quero eu fazer a diferença. Venha, Senhor, fazer a diferença, porque o Senhor é o meu melhor amigo. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração agora. Senhor Deus e Pai,